Olá, já estamos ao vivo, vamos aguardar a galera Boa noite, gente. e daqui a alguns minutinhos nós iremos começar esse nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o primeiro debate do ano e a gente vai explicar quem é, quem nós somos. Então, sinta-se à vontade, porque esse é o nosso principal objetivo: entrar na sua casa, trocar uma ideia bem bacana sobre educação, trocar uma ideia bacana sobre cinema e sobre tudo isso que a gente está vivendo, né? Também, já agora, já desde o início, fazer a nossa consideração que hoje é o dia do pedagogo, então gostaria de deixar o parabéns a todos esses profissionais de importância muito grande na nossa formação, na formação social e contribui de maneira ímpar para a sociedade. Então, o grupo Fora da Sala de Aula parabeniza todos esses profissionais que são muito importantes para a gente, inclusive para a nossa pesquisa e para isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Que é para uma educação em um espaço não escolar. A gente está falando de um projeto que ocorre em um espaço não escolar, não convencional, que é a internet, que é um espaço que nós temos cada vez mais, e também iremos falar de uma situação que vai ocorrer em um ambiente não escolar no filme. Então, aguarda só mais um momentinho que a gente já já começa. Isso mesmo, boa noite. Fazendo as considerações, né, sobre o Dia do Pedagogo. Parabéns, parabéns a todos que decidiram por essa profissão, né? Hoje a gente vive um momento de muita loucura contra a profissão do docente, né, no geral. E ter pessoas com coragem de escolher por essa profissão é muito gratificante, é muito lindo. Então, parabéns a todos que estão aí na luta, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que a gente está se virando para gravar videoaula, para cortar, para editar, para enviar, para. Então, isso é um grande trabalho, um trabalho que precisa ser visto, mostrado e aplaudido, né? Então, parabéns a todos nós e aos pedagogos de formação. Exatamente. E então já temos algumas pessoas, então vamos iniciar do jeito certo. A gente teve uma pequena fala aqui para falar sobre o Dia do Pedagogo, dar um oi para vocês que estão chegando, e agora iremos fazer as nossas apresentações um pouco mais formais. Então, eu desejo uma boa noite a todos e todas. Eu me chamo Alan Navarro, eu sou bolsista e extensionista do Fora da Sala de Aula, um grupo de pesquisas lá da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e estuda exatamente isso, educação em espaços não escolares fora da sala de aula, algo que tem muito a ver com o filme, não é verdade? E a minha área de pesquisa, né, é a extensão universitária. E como forma de extensão, nós entendemos que nós não podemos ficar parados nesse momento. Né? Como nós podemos se movimentar, nós estamos buscando essa movimentação e estando aqui na internet. A gente acha que ele ocorre na UERJ mensalmente e ele é organizado pelo nosso. E agora a gente vai tentar trazer esse projeto do Cine Debate aqui para a rede social, para o Facebook, e para o YouTube, que posteriormente essa live será postada no YouTube. E aí a gente está com esse projeto de trazer isso para cá e como que ele vai funcionar? A gente vai basicamente debater, comentar sobre um filme, aí a gente sempre vai ver um filme e recomendar que vocês assistam, e vai utilizar algum teórico para comentar sobre esse filme. E o teórico que a gente vai trabalhar hoje é a Isabel Batista, né, com o livro Da Rosta ao Futuro, que a gente trata da pedagogia da hospitalidade. Em todos os encontros eu vou trazer um convidado mais que especial, né? Todos esses convidados, né, Jabá, eles sempre vão ser mais que especiais, porque é assim que a gente vai aprendendo, né? A intenção aqui não é só que só eu fale ou só o meu convidado fale, eu quero ouvir eles, né, que estão aí assistindo, e também ouvir esses convidados, o que eles têm a dizer. E o convidado é um membro do grupo também que
ele vai fazer a apresentação dele aí. Boa noite novamente. Eu sou o Felipe, eu já estou um pouco mais tempo que o Alan no grupo. Eu entrei em 2017, 2018. Eu sou bolsista de didática atualmente. A gente estuda isso mesmo que o Alan falou, né? A gente estuda educação fora da sala de aula, a gente educação em espaços não escolares. E dentro do grupo, eu trabalho com população em situação de rua, então pesquiso população em situação de rua, né, as práticas socioeducativas para essa população. Está encerrando agora a pesquisa e tal, mas o nosso grupo tem essa linha de pesquisa, né, que é a educação fora da sala de aula, que é mais do que o filme que vocês conseguiram, aqueles que assistiram, conseguiram assistir, conseguiu perceber mesmo, que é essa educação não formal, essa educação não tão formatada, né, no que a gente já espera, dentro da sala de aula, com quadro, caneta e tal. Então, é basicamente isso mesmo que a gente estuda. E eu também queria já agradecer a Alan por ter chamado, ter convidado, que somos parceiros, né, trabalhamos juntos, tanto no grupo como nos cursinhos da vida aí. Então, eu agradeço muito ao Alan por ter me convidado, ter confiado, e ao nosso professor por ter confiado esse momento a nós, né? Né? E gostaria também de deixar o agradecimento especial ao coordenador do projeto, que é o professor doutor Arthur Viana Ferreira, que esteve aqui comigo na última live. A gente estava falando na última live sobre a hospitalidade em tempos de Covid-19. Foi um encontro bem bacana e nos motivou a estar mais vezes aqui. E aí a gente vai aparecer aqui de diversas formas para vocês. Se eu não me engano, é na próxima semana ou ainda esse mês, vai haver uma outra live, um outro convidado super especial. Eu não vou dar spoiler, mas vocês vão saber em breve, vocês vão ver em breve. Então, como que vai funcionar essa live aqui de hoje? A primeira de agradecer também, já de antemão, a todos os bolsistas do projeto que trabalham junto com a gente para que essa live exista. Né? O nosso projeto ele tem vários outros bolsistas que vocês vão conhecer eles aqui nas lives e eles ajudam muito a gente no backstage, lendo os comentários de vocês, a gente nas perguntas, em toda a preparação, em todo o estudo. Nossa, a gente troca muita ideia para sempre levar para vocês o melhor, né? E hoje, como que vai funcionar? Já nos apresentamos, e agora eu vou explicar como que vai funcionar a dinâmica da live. Vai ser o seguinte: primeiro eu e o Felipe a gente vai comentar, fazer alguns comentários gerais sobre o filme, algo bem informal, bem leve para vocês sobre as nossas impressões sobre o filme. Depois a gente vai falar do filme com o olhar da Batista e o Felipe também vai trazer esse olhar mais as experiências dele com a população de rua, como ele já bem pontuou. E depois a gente vai ler algumas perguntas e a gente meio que formulou para tentar fomentar a discussão, para tentar gerar uma maior uma maior problematização de tudo aquilo que a gente vai falar, né, para a gente tentar abordar outros aspectos. E também a gente vai ler alguns comentários de vocês, que a gente possa ir comentando e deixar o papo sempre mais rico, tendo perguntas de todos os lugares para que a gente consiga fazer uma coisa bem bacana. E, por último, mas não menos importante, no final dessa live, a gente vai ter um sorteio de um livro. Então, eu peço para que vocês façam como fizeram na última vez, e aqueles que não estiveram, eu vou explicar agora. A gente tem uma imagem aqui na nossa página, que vocês devem comentar nessa imagem o nome de vocês e o endereço, e podem até colocar o e-mail. A gente vai fazer o sorteio, né? E aí aí no final, esse sorteio ocorre durante a live, e aí no final da live a gente vai destinar alguns livros para os vencedores. Então fique com a gente até o final, vai valer muito a pena. A gente tem alguns livros bem bacanas que com certeza vão contribuir muito para vocês. Beleza? Quer fazer alguma consideração, Felipe? Não, coloca o nome lá na fotinho lá para conseguir o livro, gente. O livro é muito importante, é sorteio. Então, vai lá e coloca lá para participar, para a gente conseguir ver aí e vocês não ficarem sem participar do sorteio. Exato, Vamos lá, sorteio honesto. Sorteio honesto.
sorteio por um aplicativo que a gente utiliza. Assim, pode confiar, participa aqui com a gente que vai valer super a pena. Então, Verdade. sem mais delongas, vamos falar do Além da Sala de Aula, né? Em primeiro lugar, já gostaria de comentar que esse filme é um filme, ele foi escolhido e eu não o conhecia, né? Eu estava pesquisando ver alguns filmes para qual poderia ser o primeiro filme para a gente fazer um cine debate, né? Que tivesse disponível para as pessoas, né? De uma forma mais aberta, tipo o YouTube. E aí eu estava vendo e pesquisando, e aí eu me deparei com o nome desse filme. E naquela história de julgar o livro pela capa, eu julguei o filme pelo nome e fiquei muito feliz com o resultado. Porque ele praticamente, o nome do nosso grupo, né? Além da sala de aula, fora da sala de... Eu achei que combinava muito e tinha muito a ver. Então eu falei, eu acho que é esse o nome, esse é o filme ideal. E aí eu não conhecia o filme, na realidade, eu só conhecia a protagonista do filme, porque ela fez alguns filmes da Marvel e tal, e eu gosto muito desse filme de super-heróis, então eu já conheci o rosto dela. Isso me fez querer ver mais o filme. E aí, quando eu fui lendo a sinopse, isso me deixou tipo, muito empolgado, porque é uma história que, embora aconteça em outro país, aconteça nos Estados Unidos, ela se reflete muito aqui no Brasil, né? Essa educação em um espaço no escolar, essa ação desse docente em um espaço em que ele não foi preparado para estar, não foi naturalmente preparado para estar. Então aquilo ali me motivou muito. E o filme, né, ele vai envolvendo a gente e a trama é bem bacana. E aí eu queria saber do Felipe também o que ele achou da escolha do filme, como esse filme impactou, né, enquanto também um educador, uma pessoa que pesquisa sobre, eu queria os comentários do Felipe. O filme foi uma ótima escolha, né? Parabéns. Eu já havia visto, eu tinha conhecimento do filme, e eu achei o filme assim, é incrível esse filme, né? Quando, não sei se todo mundo conseguiu ver, não sei se a galera conseguiu, porque a gente está num momento muito atípico, tem muitas coisas acontecendo, então não sei se vocês conseguiram parar um pouco e conseguir assistir ao filme. Mas o filme é de uma riqueza pedagógica. Ele consegue nos levar a reflexões assim que a gente nunca teria sem conseguir ver essa realidade, né? Eu achei excepcional, como eu já falei para você, essa escolha acho que foi muito certeira para o início do Cine Debate, porque conversa muito com o nome do nosso grupo, né? Fora da sala de aula, além da sala de aula. Então, o fora da sala de aula nada mais é que práticas além da sala de aula, né? A gente estuda isso que está além das quatro paredes de uma educação muito formal. Então, aquele filme mostra muito isso, né? Mostra o que nós, enquanto pesquisadores do grupo, a gente encontra por aí, né? As barreiras, as dificuldades. Então, eu achei impecável, parabéns novamente por essa escolha. E eu acho que vocês que assistiram também ao filme conseguem perceber isso, até no como que esse filme impacta na formação de vocês e nas práticas de vocês, né? Quem já conhecia, quem não conhecia. Então, como é que vocês agora vão ver o mundo de agora para frente, a partir desse filme, né? Dessas reflexões trazidas por esse filme bem julgado pelo nome. Exato, né? Ele foi bem julgado pelo nome, mas valeu super a pena. Pessoal, eu gostaria de fazer uma pequena interrupção, porque parece que eu estou tendo alguns problemas na internet aqui em casa, e aí ela está travando um pouco. Então eu posso sumir aqui por uns momentos, mas eu já retornarei, né? Eu preciso fazer uma opção. E aí eu gostaria, Felipe, de conduzir isso por enquanto eu resolvo esse problema rapidinho, e aí a gente começa a nossa. Só um momentinho. O áudio ainda não chegou aqui, tô esperando. Tá bom. Tá ok. Tá ouvindo? Acho que ele não tá ouvindo, não, gente. Mas enfim, eu tô conseguindo ver aqui, ler alguns comentários, e o Miguel comentou que não conhecia o filme e que achou maravilhoso.
que mostra diversas realidades. Isso mesmo, Miguel, mostra o que a gente não consegue, o que a formação, que é uma das coisas que a gente vai até conversar mais para frente, o que a formação, a nossa formação, né, de professores não contempla no todo, até porque a gente sabe que não dá para contemplar tudo, mas essas realidades que o filme aborda mostra o que a gente pode encontrar, né? Nem sempre a gente vai sair da faculdade e conseguir ir para uma escola que está toda estruturada, que tem papel, que tem caneta, que tem carteira, que tem quadro, que tem luz. Não, a gente pode ir para uma realidade que não tem comida, não tem um básico, não tem banheiro, não tem água, não tem... Então, isso é o que você falou, realmente é cabível aqui, né? Mostra as realidades que a nossa formação não consegue abranger, né? Na hora que está lá conversando com a gente sobre as realidades dos educantes que iremos encontrar, né? Alan voltou? Tá aí? Saiu? Não sei. Alan? Oi, Felipe, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, acho que agora foi. Qualquer coisa, assim, eu tô atento aqui também à internet e a minha voz também, porque parece que estava travando um pouco. Mas estamos aqui ainda na garra. Eu consegui ouvir mais ou menos o que você estava falando. Você estava falando dessas condições, né, do professor nesses espaços. Você pode continuar falando mais um pouco, até sobre a sua experiência, né, de ser um cara que trabalhou, né, em um espaço não escolar e você já falou como esse filme te atravessou e como que é isso, né? Eu queria saber, nessa sua visão geral, de como que é isso, olhando aquele reflexo do filme. Até que ponto é realidade, ou até que ponto a ficção exagerou demais. E também reforçar para que a galera mande comentários aqui para a gente, porque a gente vai ler, a gente vai fazer um esforço para ler os comentários de vocês, a opinião de vocês, beleza? Comentem. Sobre a ficção e a realidade, é reflexo, né? Alguns autores vão dizer que não, outros que sim, na literatura, mas é reflexo da realidade, a ficção. Então, o que você me perguntou sobre essa perspectiva do que eu vi a partir do meu trabalho. A gente, quando chega a determinados lugares, né, educativos assim, a gente não consegue saber o porquê que aquilo está ali, daquele jeito. Como é que está estruturado, como é que está organizado, porque a gente tinha uma ideia e não tem. Eu acho que o Alan saiu, né, gente? Acho que só tá eu. Mas, enfim, Voltei. voltou. Quando, no meu processo, né, eu não me formei primeiro para poder ir, né? Eu já estava inserido nesse espaço educativo que eu não sabia, já fazia esse trabalho com a população de rua, e eu não sabia. E quando eu entrei na universidade, eu comecei a entender que existem esses espaços e que eles precisam de regras, de estruturas para a gente conseguir educar ali dentro. Então, a minha trajetória nesses espaços, né, fora da sala de aula, veio antes da formação. Então, quando eu estava lá, que eu não conseguia ver esses problemas, né, essas dificuldades, esses impasses, eu não via, né? Quando eu não conseguia ver, eu não via de fato, porque eu não tinha uma formação para isso. E aí é o que a gente sempre bate, né, nas nossas conversas sobre dentro do grupo e fora, sobre a formação, né? É o que o nosso professor Arthur ele tanto preza, a formação para esses educadores, né? A gente precisa formar, a universidade precisa formar as pessoas, os profissionais para esses espaços, porque a gente pode chegar lá e se deparar com essa realidade, né? Essa quebra de expectativa, que é um conflito, como a Isabel Batista fala isso, né? Esse conflito, que você cria uma expectativa, chega lá, mas isso faz parte dessa relação de hospitalidade, né? Que o Alan vai falar mais com vocês sobre isso. Faz parte a gente criar uma expectativa, chegar lá, talvez não seja aquilo. E aí, o que aconteceu com ela? Ela quebra toda a expectativa. Não, eu não esperava, não é o que eu esperava. Eu não esperava, não é uma escola de verdade, mas sim, é um lugar, é um espaço, né? O Alan vai falar isso com vocês, o que a Isabel Batista chama de lugares de hospitalidade, né? Lugares antropológicos, esses lugares que possibilitam essa educação, né? Então lá é um espaço educativo, né? Embora não seja um espaço educativo formal, que é o que a gente espera quando a gente sai
da graduação. Então, no meu caso, na educação fora, fora dessa sala, né, fora da sala de aula, eu, na população de rua, com a população itinerante de Niterói, eu tive essa quebra e tenho essa quebra sempre, né? Essa quebra de expectativa do que o órgão público pode fazer, do que a gente pode fazer, mas esse é a trama, né? Esse é o processo que se dá de a gente ir e quebrar essa expectativa e pensar, repensar, vamos trabalhar nisso. Então, basicamente, foi isso, né? Quando eu vi esse filme, me atravessou muito nesse quesito. A importância da formação dos professores na universidade, né? Nessa educação não formal. É urgente isso. Pode resolver o problema aí, Alan? Então, eu acho que sim, eu dei uma saída, voltei, saí, porque aqui é fogo, né? É a internet das casas progressistas também, né? Que é bem ruim. Então, mas acho que na medida do possível a gente vai conseguir dar conta. Mas eu consegui ouvir toda a fala do Felipe, né? E é bacana isso, né? É bacana porque a gente sente a empatia do filme, né? No filme com o personagem nesse momento, né? Nesse momento em que ela vai para aquele espaço ali e quantos de nós educadores, né? Nos deparamos às vezes com um ao qual nós não estamos ou não somos formados, né? Existe muito essa máxima, né? Ele não sai da faculdade pronto para dar aula, ele ainda vai passar por várias outras experiências até se formar enquanto educador. Mas, minimamente, a escola é um local onde nós sempre frequentamos e é mais natural para a gente estar na escola, no ambiente escolar. Agora, quando você está num ambiente que aquele é totalmente fora daquilo que você se preparou, é algo meio impactante, né? E o também de fazer um comentário que o Santiago Pavani, ele tá manda um abraço para você também, Santiago, um grande amigo, um grande educador que atua lá no Rio Grande do Sul. Um abraço para você, para toda a galera do Rio Grande do Sul e a galera aí de todo o Brasil que assiste a gente, do Brasil e do mundo, né? Na última live a gente teve vários colegas aqui da América Latina, foi bem bacana. E depois dessa colocação do Felipe, né, e dessa pequena fala, né, o que a gente vai fazer agora? Tecer alguns comentários sobre o filme, né, e falar um pouco da Batista. E, assim, qual é a lógica disso aqui também está acontecendo, dessa dinâmica? É que a gente consiga mostrar para vocês os práticos daquilo que a gente está estudando, né? E o filme é uma ótima maneira de fazer isso, porque às vezes um autor ele vai utilizar um termo que, poxa, esse termo parece ser tão distante da gente, como que eu aplico esse termo na prática, né? É como se aquela frase, tipo, muito importante, né, Felipe também sabe disso enquanto professor, todo mundo já ouviu falar, tipo, eu nunca usei máscara na vida, como que eu vou usar máscara? Mas às vezes é você entender onde que a máscara é aplicada. E a gente quer mostrar para vocês tanto alguns autores utilizam termos, entre aspas, complexos, mas são termos que cabem no nosso dia a dia, que cabem na nossa realidade e contribuem muito para a nossa formação docente. Porque, assim, a gente também deve ter em mente que não existe uma receita do bolo, né? E eu tenho certeza que o educador que está assistindo essa live em casa vai concordar com isso. Não existe uma receita. A cada momento a gente se encontra com um fator novo, um fato novo, e esse filme ele apresenta vários fatos novos, né? Que vai conseguir ir comentando aqui, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar é exatamente quanto a tudo isso que a gente está falando, né? Esse cenário da ação docente. Trago um pequeno tópico assim para a gente ir pensando. Que tipo de docente nós somos formados para ser, né? Eu acho que a Stacy, que é a protagonista do filme, ela exemplifica, né? Esse filme é latente nisso, nessa questão da formação docente, né? Que tipo de docente nós estamos sendo formados a ser, né? E aí a gente vai se deparar que nós somos formados enquanto docentes para atuar apenas em um espaço, né? Espaço escolar. Quando é capacitado para atuar nesse espaço,
né? Então, assim, a gente é capacitado para estar ali e é um ambiente que, como eu falei anteriormente, é um ambiente cômodo, né? O qual nós já conhecemos. E ali, no caso do filme, ela vai para um ambiente que ela não conhece. E aí, talvez seja a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Como que nós estamos tratando da nossa formação docente? E aí, nesse ponto, a provocação, né? Em que medida nós estamos nos preocupando com esses espaços e trazendo esses espaços para a nossa formação, né? Qual a importância disso? Né? E eu queria passar a bola para o Felipe, mas eu queria fazer um comentário também, que eu vi uma palestra sobre as profissões do futuro, né? Que muitas das vezes nós estamos com um pensamento da faculdade, né? Nós estamos sendo formados para uma determinada coisa, os usamentos da vida fazem com que a gente os cantos, né? E aí no fundo somos professores, somos educadores. Que tipo de professores, que tipo de educadores? Felipe, para qual docente, para qual formação docente nós estamos sendo formados na sua visão? Eu não consegui entender o que você perguntou. Cortou muito. Travou Travou. muito. Muito. Para mim travou. Não sei se o pessoal travou. Vou repetir basicamente a pergunta que eu fiz. Para Tá. qual tipo de docente nós estamos sendo formados para ser, né? E a visão, né? E como que essa pedagogia da hospitalidade ela vai olhar isso, né? E aí eu vou fazer minhas contribuições também em cima da sua fala inicial, de qual docente nós estamos sendo formados. Sim. Eu estava lendo aqui e eu vi uma fala do João Paulo, né? Abraço, João. Ele fala assim, nem a receita de bolo dá certo às vezes. Imagina a formação e a prática de educador que lida com tantas realidades, né? Isso é o que o que a formação deveria ter, ou acho que em teoria tem, né? Que a gente não vai encontrar pessoas, alunos já prontos ali que a gente vai chegar e colocar. Isso precisa ser rompido, né? Esse conhecimento de chegar, essa ideia de chegar com conhecimento e jogar lá dentro. E a Aline, já pegando para poder conversar sobre o que você falou, a Aline fala que é pedagoga, trabalha em abrigos, um ambiente não escolar e se viu na professora quando chegou na assistência social. Isso é super importante, porque muitas das vezes a gente não consegue reconhecer quais são esses espaços não escolares, né? A gente fala, não, eu não sou pedagogo, não, eu não sou educador, não, eu não consigo, não, isso não é comigo, eu não sou educador, não, eu não ensino nada a ninguém, não, só o professor que ensina. A gente consegue olhar para a nossa realidade e encontrar pequenos espaços educativos, né? A igreja, a escola dominical, que a criança vai lá, ou que você vai lá todo domingo estudar um pouquinho, ali é um lugar de educação, né? Ali é um lugar que você ensina e aprende. É um grupo de esporte numa igreja, um grupo de que sai para dar comida para a população em situação de rua, várias realidades, vários pequenos espaços de relação, né? E aí a Isabel fala muito sobre isso, né? Sobre as relações sociais, né? Sobre os laços que nos unem. Então, esses lugares que têm relação, né? Uma pessoa e a outra pessoa que estão lá juntas, se relacionando, convivendo, e não só dando beijinho, mas convivendo democraticamente ali, a gente tem esses lugares que são espaços de educação. Então, quando a gente começa a entender quais são esses espaços e qual espaço eu estou inserido como pedagogo, como assistente social, como professor de física, como professor de química, de matemática, não é só a galera da pedagogia, não é só a galera de humanas. Uhum. Então, quando quando eu tenho consciência, eu acho que o primeiro passo é esse, né? Qual tipo de docente que a gente a nossa formação docente para onde está caminhando, acho que a gente precisa, antes de tudo, pensar. Eu, enquanto futuro professor, ou enquanto professor, onde é que eu posso dar aula, onde é que eu posso ensinar, melhor dizendo, que não seja dentro de quatro paredes numa escola com um quadro. E quando a gente começa a pensar sobre isso e consegue enxergar esses lugares, que aí
como eu já falei para vocês, Segunda Batista são esses lugares antropológicos, esses lugares possibilitadores de convivência e de hospitalidade, de transformação, de compromisso social, de ajuda, a gente consegue dar uma ideia diferente para a nossa formação, né? Eu tive uma experiência, rapidamente falando, que eu estou vendo a galera falando sobre assistência social, sobre o CRAS. Eu tive uma experiência no CREPOP, né? Para quem não conhece, o CREPOP é o centro de referência à população em situação de rua, então, a grosso modo, e lá a gente consegue perceber essas relações, né? E isso não fica fora do filme. Por exemplo, quando a gente tem aquele senhor que não me recordo o nome dele agora, que ele sabe fazer arte, né? Ele desenha. E ela chama ele, integra ali naquele núcleo lá de professores, vem ser meu professor de artes. Não, mas eu tô aqui, eu não. Como assim, sabe? Não, vem sim, você sabe fazer arte. Né? E aqui a gente pode ensinar juntos. Então, eu acho que o que você perguntou sobre a nossa perspectiva de formação docente, e se, até uma coisa que eu penso também, né? E talvez a gente possa pensar juntos, se a formação, né, acadêmica, se ela não consegue contemplar isso, desses espaços, a gente pode começar a pensar sobre isso agora, né? A partir desse filme. Poxa, eu estou me formando, eu já sou formado, então, que tipo de docente eu sou, ou que tipo de docente eu quero ser, né? Se eu quero continuar nesses espaços apenas, formais que são importantes, a gente não exclui aqui a importância da escola, das instituições, mas que a gente também precisa entender que o nosso trabalho de transmitir, né, de mediar conhecimento, vai além desse espaço, dessa instituição. Vai para a igreja, vai para a rua, né? Vai para o campo de futebol, vai lá, uma conversa ali, vai para vários lugares, né? Onde você está inserido, que tem essa relação, essa relação social ali de compromisso, cuidado, afeto. Então, acho que o caminho que, se a academia não nos dá essa perspectiva, a gente tem que começar a mudar essa perspectiva pelo início, começando pelo início, olhando os lugares que são possibilitadores dessa educação social, né? O CRAS, o CREAS, o CREPOP, as igrejas aí, as infinitas escolas dominicais que a gente tem, os cultos, as missas, enfim, o que você tiver inserido, onde você estiver inserido, é um lugar que você pode possibilitar essa educação, né? Felipe, e assim, eu acho que toda a sua fala, ela é muito, eu concordo totalmente com o que você está falando, e aí ainda gostaria de somar algo à sua fala, que aí a gente vai começar a introduzir a Batista nesse papo, que é a perspectiva, né, do educador ir de encontro ao outro, né? Como que a gente vai chegar nesse ponto? A gente sabe, né? A gente tem essa ideia de que a formação acadêmica ela não vai contemplar totalmente isso ainda. A gente deve lutar, mas entendendo a vida como ela é, no bom português, eu acho que a gente precisa tomar atitudes, né? E essa atitude vem com o preparo e a capacitação. E a educadora Isabel Batista, que é a autora que a gente trabalha no nosso grupo, ela tem um livro, Dar Rosto ao Futuro, que está disponível na página Socializando Pedagogias. Peço para depois a gente utilizar o link aqui para vocês. E o que a Isabel Batista? Primeiro ela vai falar para a gente. Por quê? O nosso grupo entende que a gente não pode ficar imóvel nesse momento. E aí a nossa capacitação vem para isso. E aí o primeiro passo talvez seria tentar entender o contexto e tentar entender quem é o outro, né? Qual contexto nós iremos trabalhar? Né? Nós somos formados enquanto docentes, aqui tem docentes do Brasil inteiro, e cada um vai saber falar melhor a sua realidade, né? Do contexto social que você está inserido. Por exemplo, Felipe e eu falamos do Rio de Janeiro, mais especificamente falamos de São Gonçalo, né? Uma região periférica aqui no Rio de Janeiro, e que tem as suas demandas particulares. Mas talvez o primeiro movimento do educador que vai atuar num espaço não escolar, ao qual ele não sabe nem o que ele vai dar, né, de conteúdo, se é que ele vai mediar algum conteúdo específico escolar,
né, um conhecimento diferente, o primeiro passo talvez seja conhecer. Então, ir de encontro a esse local, ir de encontro a esse bairro. No nosso caso, é conhecer a história de São Gonçalo, é conhecer as ruas de São Gonçalo, conhecer as pessoas de São Gonçalo, dos diferentes lugares de São Gonçalo. E aí, esse é o primeiro passo, é você entender qual local que você está. Assim, Stacy buscou o local que ela estava, né? Um local marcado pela pobreza, que a educadora, ao se deparar com aquilo ali, ela, num primeiro momento, causa até um sentimento de incômodo, né? Mas ainda assim, ela busca conhecer e ela vai entender naquele processo ali. Entender que não adianta nada eu falar sobre arte ou sobre matemática ou história ou português se aquelas pessoas, primeiro, não têm nem o que comer. Né? Um primeiro ponto. Então, ela entendeu isso. Aquela galera não tem nem o que comer. Os seus pais também não são escolarizados. Então, naturalmente, eles não vão entender em sua consciência máxima o papel da escola. Né? Se bem que muitos, até não possuem escolarização, conseguem até entender. E muitos que têm não conseguem. Mas, no geral, a gente vai entender que aquele pai ali não vai entender tanto o papel da escola. Tanto que, no início, eles tinham aquela salinha de vídeo deles lá e, tipo, estavam vendo vídeo. E aí, isso para as crianças, para que isso? Uma toda assim, desestruturada, algo que é uma realidade aqui em São, né? De ter escolas assim. E lá ela se depara com essa escola, que é uma escola num abrigo. E o primeiro ponto é você entender o contexto que você está com que você está lidando. Talvez seja uma saída para esses educadores que se deparam com essa situação hoje, né? Porque quando a gente está trabalhando com o hoje, a gente acaba tendo pressa, né? Então, já precisa também voltar para ações que nós podemos fazer hoje. Então, o primeiro né, é esse. Eu queria saber de vocês também o que vocês acham sobre isso, os contextos que vocês estão atuando, e espaço também de desabafo das realidades. E aí seja o ponto da empatia, né? Porque eu acredito que muitos educadores também encontram cenários como aquele, né? E não sabem o que fazer. A Stacy teve até uma saída, né? Que ela recorreu a um diretor lá para ajudar ela a analisar alguém do governo. Mas e quando não tem isso, né? Ou como que a gente vai apresentar isso? A própria Stacy só conseguiu apresentar depois que ela esteve lá, porque assim como naquele filme e assim como muitos educadores, assim como a própria Stacy, ela nunca tinha estado naquele local antes, assim como vários outros pessoas que estavam ali de frente, então, eram pessoas que não conheciam aquilo. Então assim, tá servindo, tá fluindo, tá indo bem. Mas não estava. E aí, né, é o primeiro ponto de reflexão. Ô, Alan, uma coisa que você falou, né, só para a galera entender, né? A Isabel Batista, a gente está usando no momento, a gente está estudando Isabel Batista no momento, né? A gente já encerrou um estudo sobre o Jares, né? Um autor catalão, e agora a gente está estudando a Isabel Batista. Então, a gente sempre procura, né? Se eu não me engano, o Arthur falou sobre isso na live passada, de a gente sempre estudar diversas pedagogias, diversos autores, né? No nosso grupo. Então, no momento, a gente está estudando Isabel Batista, que é portuguesa. Então, é a pedagogia da hospitalidade. E falando sobre, pegando o gancho no que você falou, eu lembrei de uma vez que eu estava indo para uma ação, né, uma ação social, com as crianças que viviam ali, né, na rua, ali na Avenida Amaral Peixoto, para quem não conhece, ali em Niterói. E eu cheguei para a criança e perguntei assim, você quer aula de balé? Você gosta de quê? Quer aula de dança? Porque uma comentou aqui sobre dança e eu lembrei disso. E eu tava propondo um monte de coisa para criança que a gente tava pensando nesse projeto, né, e tal. E aí a criança para mim falou assim: "Tio, eu tô com fome, eu quero comer. Eu quero comida". E aí eu parei e falei: "Como que é importante a gente ouvir?" E isso, Alan, faz parte do conceito do lugar, né? Desse lugar que possibilita essa pedagogia, né? Essa hospitalidade.
Então, a Batista fala sobre isso, né? Isabel Batista fala sobre isso, dos lugares, né? Que precisa ter diálogo, precisa ter esse diálogo com quem está ali, né? Diálogo, respeito, bondade. Então, responsabilidade com o outro, compromisso. E naquele momento eu estava preocupado com o que eu poderia fazer, mas eu não estava preocupado com o que ela queria. No momento ela só queria comer, como você falou, né? Que tem fome, tem gente que só quer comer naquele momento. E eu não ouvi. E isso acontece muito. O que a gente não consegue perceber no filme. No filme ela conseguiu ouvir, né? Ela chegou, ela ficou frustrada com tudo que ela tinha idealizado, mas ela ouviu as crianças, ela ouviu a demanda das crianças, ela não desistiu das crianças, ela teve um compromisso com aquelas crianças. Além disso, ela teve um compromisso com o lugar, né? Com a matéria mesmo, né? Até uma abordagem, uma discussão que a Isabel Batista fala sobre isso, do zelo pelo lugar, né? Você usar do lugar como uma mediação desse compromisso social, desse compromisso com o outro, dessa relação. Então, ela não só dá, ela só não passa, né? Ou, como a gente fala, que é um termo meio que todo mundo usa, né? Dar o conteúdo, dar a aula. Ela só não dá não faz essa mediação entre o conhecimento formal para eles, como ela cuida do local, né? Ela junta, faz um mutirão com quem está ali e limpa, pinta, desenha e desenha meio do jeito dela, e outro vai lá e colabora, como eu já citei o futuro professor de arte. Então, como é que a gente consegue perceber isso, né? Os lugares, o Alan pediu para vocês falarem onde vocês estão inseridos, em qual contexto, onde vocês trabalham, e se vocês conseguem perceber isso, que muitas das vezes, nestes lugares, falta diálogo, falta perguntar o que o educando quer, né? O que você quer, sabe? Eu, no meu caso, fui lá e perguntei se ela queria, ao meu ver, tudo de bom, se ela queria dança, né? Qualquer tipo de dança, se ela queria reforço escolar, se ela queria isso, queria aquilo, e ela só queria comer naquele momento. Então, a importância da gente, quando estiver inserido nestes lugares, ou em outros formais, a gente perguntar, a gente dialogar, né? A gente ter essa relação de convivência mesmo, de conviver perguntando, sondando as dificuldades, as necessidades que esses educandos precisam, porque, do contrário, a gente não consegue sondar. Só mais uma colaboração sobre isso, eu lembro que eu fiz pesquisa, né, campo com um grupo religioso. E o grupo religioso que eu fiz em vários grupos religiosos, em um desses grupos religiosos eu percebia essa necessidade de fazer o trabalho para obtenção de uma virtude, enfim, própria, né? Muitas vezes não perguntavam o que quem estava na rua queria, né? A gente chegava com profecias ali e tal. Então, faltava esse diálogo de o que você quer, posso sentar, a gente pode conversar, como é que funciona isso aqui? Então, muitas das vezes, nós pensamos só nesse trabalho do que eu posso tirar daquilo, né? Não sei se você está conseguindo me entender sobre o que eu vou receber dessa minha ação, dessa minha boa ação, dessa minha prática de virtudes e tal, mas o que o outro quer, o que o outro precisa, né? E faz parte disso. Faz parte disso que a Isabel Batista fala, né? Dos lugares e desses conceitos, né? Dessas observações que a gente tem que ter. A gente tem que observar a bondade, o respeito, o diálogo, o compromisso com o outro, nessa lógica de alteridade, dentro desses espaços, desses pequenos espaços antropológicos que dá para ter essa hospitalidade, né? Então, eu acho que dá para rir pelo passado, mas é preocupante também, porque se a gente não ouve, a gente não consegue dar uma boa educação, a gente não consegue ensinar bem, a gente não consegue ter essa relação de educador e educando bem, né? Porque a gente não ouve, então não tem como saber a demanda. Exatamente, porque o conhecimento, né, a gente acredita muito num conhecimento que é mediado, né? É aquela ideia do assim, vamos aprender juntos, vamos estudar juntos, vamos crescer juntos, né? Porque o professor é aquele que está ali mediando o conhecimento e quem é professor sabe, a gente acaba muito, muito, muito com os nossos alunos. E eu queria, né, ler um comentário aqui da Luciana,
que ela até colocou, né, que quem tem fome, a fome é a primeira necessidade. E a fome é o básico. E é isso, a gente precisa entender o nosso contexto, né? Eu e o Felipe, a gente sabe que o contexto que a gente trabalha é bem carente, mas eu preciso que vocês observem o contexto de vocês, né? Onde vocês estão trabalhando. E aí, nesse momento, eu gostaria de ler alguns comentários, né? Gostaria de agradecer o pessoal que está parabenizando a gente pela live, né? O Coletivo de Educação Popular e Pedagogia Social, CEPOPs, e o Fórum de Educadores e Educadores Sociais de Poá, no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado. Eu gostaria também de falar, né, que a gente tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente. E aí, vou falar agora os que estão aqui mais perto, né, no estado do Rio de Janeiro. São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, Magalhães, Mesquita, Maricá e Tanguá. E no estado de Paulo tem Piracicaba e Santa Adélia. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Espero que esteja sendo um papo legal. Ainda não acabou, ainda tem uma parte 2. Mas agora que a gente fez essa primeira pausa, eu gostaria de falar também que eu estou com pipoca aqui na minha casa, pipoca de verdade. Então, nos próximos Cine Debate, vamos combinar de todo mundo trazer pipoca. Eu queria uma pipoquinha para Tira a foto vocês. comendo a pipoca. Nos próximos Cine Isso, Debate, vocês tiram foto e colocam aqui, assistindo a live do Cine Debate. exato, marca a gente, porque, gente, filme sem pipoca é tipo a Bochecha sem Claudinho, não sei, Batman sem Robin, não tem, perde um pouco a graça. E aí, agora, o que a gente vai fazer nessa parte? Beleza, entendemos ou pelo menos buscamos saber do outro, desse contexto, a gente vai falar de um outro aspecto que também é muito presente. Por quê? Para ter esse olhar atento ao outro, se faz muito necessário que os educadores possuam um compromisso de estar além do compromisso do conteúdo, da matéria, um compromisso ético, de uma postura ética de coisas assim que estão para além das coisas mais materiais, né? Porque, por exemplo, essa percepção, essa sensibilidade de observar assim, caramba, esse aluno tem fome, né? E ela pega um educador que tem esse olhar. A gente trabalha nesses contextos, a gente vai se deparar com essas situações, algo que a gente vai até comentar melhor sobre essa postura. Mas eu gostaria de saber primeiro, agora também, né, para a problematização do Felipe, assim, como que é esse compromisso ético? Qual o compromisso ético que o educador precisa ter para atuar nesses espaços? O que ele tem que ter na mente dele quanto à ética e postura profissional? Que é isso, mais um Batista atrás no livro O Futuro, e que a gente pode explorar também observando esse filme. Calma aí que tá chegando para mim ainda. Eu acredito que um dos conceitos que Batista trabalha para a gente não se alongar e não falar sobre, já que você vai dar sua colaboração também, mas para mim um dos conceitos que devem ser muito visto nesse compromisso ético é um compromisso social efetivo. A gente vive uma liquidez muito grande hoje em todas as instâncias, né? Então, o nosso professor sempre falava isso, né? Logo, lá no início, eu não sei se ele não continuou falando isso, mas logo quando eu cheguei no grupo, ele falava sobre a síndrome do fantástico. É o professor que deu domingo já tá lá, ai, amanhã eu tenho que dar aula, meu Deus do céu, me ajuda. E quando a gente tem esse compromisso ético que você vai abordar melhor, mas para mim, ao meu ver, dentro desse compromisso ético, a gente tem que ter esse compromisso social efetivo com aquelas vidas, sabe? Com a vida daquele aluno que a gente está dando aula ali, que a gente está se relacionando melhor, que a gente está se relacionando, que a gente está tendo essa troca, né? Essa convivência. Então, o que falta hoje, não só na relação, né, da educativa, mas em todas as instâncias, esse compromisso sólido,
né? A gente tinha uma liquidez muito grande, não faz, tá bom, não deu. Então, como é que nós, enquanto professores, nós, enquanto educadores, trabalhando numa biblioteca, trabalhando no CRAS, trabalhando lá na igreja, trabalhando na faculdade, sendo professor universitário, onde, onde a gente estiver, que a gente tem um compromisso com o todo desses alunos, com o todo mesmo, sabe? Por exemplo, a gente está vivendo um momento atípico, né? Então, a gente tem essa dificuldade, né, da internet, do acesso, nem todo mundo tem, nem todo mundo consegue. E como é que nós podemos pôr isso em prática, sabe? Esse compromisso, entender que o aluno é um todo, que ele não é só aquele momento que vai receber aquele conteúdo que você está preocupado em passar. Então, hoje, para mim, dentro desse compromisso ético, Alan, que está falando, uma das observações e uma das práticas que não deve deixar de existir dentro disso, que nós professores devemos ver e tentar seguir, é esse compromisso social com o todo do aluno, né? Largar essa liquidez das práticas, do compromisso e assumir uma postura sólida, né? De eu tenho um compromisso com a sua vida, eu tenho um compromisso com quem você é por inteiro, né? Então vamos juntos trabalhar, né? Faz parte desse conjunto ético, dessa regra ética que Batista fala sobre, né? Que a gente temos que assumir que esse compromisso, essa comunhão de tarefas e de diálogo que a gente tem que ter junto com nossos alunos. Então, para mim, hoje, uma das coisas que precisam ser mais vistas e revistas urgentemente é esse compromisso com o todo do aluno para a gente conseguir ter melhores resultados, né? Não de resultados de nota, mas resultados de desenvolvimento social. Eu diria que esse compromisso ele é quase que um estilo de vida, né? Porque isso é algo muito difícil de ser ensinado, é algo que a gente meio que tem que internalizar, né? Pode falar. A Batista fala sobre caráter identitário, né? Isso faz parte da identidade daquele que assume. Caramba, tal professor assume tal postura. É um estilo de vida, né? Ele assume aquilo e ele segue. É sólido, é firme. Eu vou fazer aquilo, nós vamos fazer isso. Ela fez isso, a Stacy, né? Não dá, não é o que eu esperava, mas eu me comprometo com vocês. Tem até uma cena polêmica sobre isso, que é quando ela leva a aluna para dentro da casa dela, porque o pai precisa sair do acampamento e tal. Então, isso é polêmico. Deixem no comentário aí o que vocês acham. Mas ela assume o compromisso com todos aqueles ali, e não só com eles, mas com a família também, porque ela ensina. Ela também propõe a mãe que não sabe ler, que é analfabeta, a ensinar aquela mãe também. Então ela não assume só as crianças, ela assume todos que estão ali. Então é um estilo de vida, não tem como. Você falou, assim, o que você falou. O que você falou, você falou. Sim, mas é porque assim, você vê que ela, em diversos momentos, ela entra em crise, né? E crise é sinônimo de decisão, e ela entra em um conflito consigo mesma, né? E aí a gente vê que o olhar de conhecer o outro também tem a ver com conhecer a nós mesmos, né? Quem somos nós? E aí, em vários momentos, é como se ela estivesse olhando num espelho e falasse assim: caraca, eu não fui formada para isso. Poxa, estou indignado com essa situação, não posso ficar parado. E aí, ver que esse compromisso dela com a postura, com aqueles alunos, de querer ir, vamos correr atrás e vamos saber quem vamos saber onde resolve, é o pai de quem que tem que estar aqui para a gente falar: olha, pai, é isso aqui que eu faço, estou acreditando muito nisso, quero levar isso para os filhos. E os seus filhos possivelmente vão poder levar isso para outros, né? Então, quando a Batista está falando dessa ética, né, desse compromisso ético, ela está falando muito dessa ideia, né, de como nós iremos encarar, né, essas demandas, né? E é uma questão de ter coragem também e força, porque a gente sabe, né, a gente que busca trabalhar a educação em contextos difíceis, a gente sabe que não é fácil, né? Eu acho que seria até injusto com todos nós eu chegar, ou o Felipe, falar assim: ah, não,
ser algo simples. Ou teórico tal está falando, e na prática, sim. Gente, talvez na prática possa não ser, mas a gente tem que estar disposto a querer enfrentar, porque assim as coisas começam a serem é, mostradas para a gente, né? Porque a gente às vezes a gente fica de respostas, mas olhando o filme eu vejo que a Stacy busca às vezes perguntas, tipo, a quem procurar? Qual é aquela realidade? O que eu devo fazer? Como eu posso viver? Porque a resposta simplesmente pura, ela não vai vir para a gente porque nós tratamos com humanos, né? Nós lidamos com seres humanos que possuem Sim. sentimentos, que possuem demandas, que possuem histórias de vida, que possuem contextos diferentes. Então, é desafiador ser professor, né? É uma atividade muito difícil e esse momento que a gente tem aqui de trocar ideia é muito importante para a gente ir formando esse nosso compromisso ético que só vai vir quando nós conversamos uns com os outros Sim. e nós observamos e falamos assim, caramba, ou até quando a gente olha para o trabalho do colega e vê assim, caramba, o trabalho de fulano é interessante, olha o que ele fez. Poxa, eu não tinha pensado que eu poderia fazer isso aqui no contexto em que eu estou. Eu As acho que trocas, eu né? posso. Isso, exatamente, é uma relação de diálogo. Então, Sim. essa O Alan, postura, sim. fala, fala, desculpa, pode falar. Não, eu só ia concluir que essa postura só é formada à medida que eu vou olhar para o outro e olho para mim mesmo. E aí eu Sim. adoto esse compromisso. É o que a Batista fala sobre consciência de interdependência em sentido de proximidade, né? No eu e no outro, quando você conhece o outro e no outro você se conhece e ambos se conhecem, e aí você consegue ter essa relação de hospitalidade recíproca. Então, é isso que você falou, é quando você está disponível, ela estava disponível, os educandos estavam disponíveis, né? Os pais, logo de início, não, mas ela respeitou, nem ela tanto, né? Não estava aberta a isso. E como que ela consegue perceber isso? E eu gostei muito da contribuição do Elton Miranda, que ele fala sobre o afeto. Ele fala: aquele que educa com amor e toca os corações consegue perceber todas essas questões que vocês estão abordando. A criança deixa de ser um número e passa a ser alguém importante naquele espaço de educação. Aí, ter essa concepção de que o outro é importante e que é digno e tem dignidade, isso é parte do afeto, né? Nem todos conseguem, infelizmente, ter essa percepção, esse olhar que o Elton falou, né? Que ele chama de educar com amor. Educar com afeto, né? A gente consegue ver isso com compromisso, com responsabilidade social, a gente consegue perceber essas instâncias, né? Esses problemas, esses impasses que tem no meio, que faz parte, né? Infelizmente, da, do processo da educação. Teve uma também, deixa eu ver o nome dela, não sei se isso fugiu, acho que fugiu daqui. Eu acho que não sei se foi a Aline, que fala sobre. Eu não consigo achar agora, gente. Se eu achar aqui, eu volto a falar, tá? Oi, Patrícia. Tudo bem? Boa noite. Olá, Patrícia. Boa noite. Então, nesse momento, eu gostaria primeiro de reforçar para a galera do sorteio. Por favor, coloquem seus nomes lá, que a gente vai sortear o livro hoje, no final da live. Aí agora a gente já está se encaminhando os momentos finais, ainda não acabou, porque agora eu gostaria de ler alguns comentários da galera para a gente fazer algumas considerações e depois partir para um outro momento. Que aí a gente vai responder algumas perguntas dos bolsistas, né? Que a gente fez para colocar mais na fogueira, para a gente borbulhar mais a nossa cabeça e pensar em várias possibilidades, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Primeiro, eu vou ler o comentário da Luciana Rodrigues. Aí ela falou assim: todos os filmes de educadores são ótimos. Aqui em casa a gente ama. Outro filme excelente é A Corrente do Bem. Não sei se está disponível online. Luciano, a gente pode correr atrás e, de repente, quem sabe esse não pode ser um do Cine Debate. Então, pela recomendação, a gente anotou ele e a gente vai procurar saber se ele é disponível ou a gente pode tentar um jeito de disponibilizá-lo. Aí a gente vai ver. O Miguel Silva falou assim:
Nunca parei para pensar sobre a de crianças sem teto no Brasil. Vocês sabem como funciona? Eles podem se matricular em escolas regulares? Sabe, Felipe? Oi? Você ouviu a pergunta? Ouvi, não sei, eu vi essa pergunta, não tenho conhecimento sobre isso. Se alguém tiver, alguém que tá comentando e tá vendo, puder responder, eu não tenho conhecimento se a galera pode se matricular, não sei como é que funciona. Sim, eu também não. Peço até, faço o mesmo reforço para que a galera, se puder fazer uma contribuição para ajudar o Miguel e a todos nós, né, que é um assunto também que nos interessa, se puder fazer essa contribuição. O João Paulo da Mata comentou assim: eu concordo muito com essa questão da formação na universidade, desculpa, eu concordo muito com essa questão da formação. A universidade deveria mostrar sobre isso. A história do Felipe é muito interessante. Ele estava inserido em um espaço que não era formal. A formação torna a gente mais consciente sobre nossa prática, o que acaba instrumentando para a academia e potencializando o ser. E essa pequena separação se junta na prática, tornando-a muito rica. Também, aí. Maneiro, né, Felipe? Sim. João, né? Isso. Obrigado. Queria ler o comentário do Santiago também. O Santiago falou assim: dentro da discussão da formação que vocês estão fazendo, qual a opinião de vocês sobre o curso de nível superior no Brasil, específico para a educação social? Pode E falar, aí, Felipe? Alan? Pode falar, Alan? Eu falo primeiro? Fala, Beleza. pode falar. Assim, olha, eu acho super cabível, né? Eu acho que é super cabível, eu acho que é uma pauta que ela pode ser levada em consideração, até porque a própria ideia de uma educação escolar, ela pode ser positiva, né? Porque assim, a gente vai considerar que o nosso trabalho é um espaço não correto, museus são espaços não escolares, praças são espaços não escolares, a nossa casa é um espaço não escolar, tem vários espaços não escolares, e eu acredito sim que poderia ter um curso superior para dominar todas essas especialidades com autores do campo da pedagogia social e também da sociologia, da história, da filosofia, e que essas ciências elas podem se juntar e formar um curso que seria muito interessante. Eu acho que concordar comigo. Sim. Embora fosse Santiago, né, que falou, eu tava procurando essa pergunta, só que eu não achei, porque para mim não aparece todos os comentários, só os mais recentes. É, eu acho super importante também, Santiago, eu acredito que o que ela falou, né, a galera, acho que a galera também concorda, mas a gente sabe que isso é muito complicado no momento e tem que ser devagar, né? Eu acho que a gente poderia começar já conversando sobre isso, né? Os cursos, professores de da graduação que estão lá, os professores acadêmicos, né, que estão inseridos nesses contextos, poder começar a trabalhar isso, né, na graduação, uma pós, um mestrado, enfim. Eu acho válido esse diálogo, seria excelente um curso superior para isso, mas eu acho que, além disso, seria válido que todas as licenciaturas pudessem, né, Sim, ter uma disciplina concordo, falando sobre isso, porque concordo. é complexo, né? Da mesma forma que o pedagogo necessita um exemplo, né? Eu sou da letras, então é uma reflexão que a gente pode fazer. Da mesma forma que o pedagogo precisa de um ensino de língua materna, né? Mais eficiente para ele tá ali no primeiro segmento, tal. Então como é que ele vai lidar com a aquisição da linguagem? Então como ele precisa entender bastante a língua materna ali para poder ensinar, né, passar, mediar o conhecimento ali, a gente que está nas diversas licenciaturas, química física, letras e tal, a gente precisa também dessa bagagem, né? Um curso superior seria excelente, mas falar disso em todas as licenciaturas, que é possível a gente chegar e dar aula de português, dar aula de literatura, sem quadro, sem carteira, com um trem passando, no caso, com tiros em volta, né? É a nossa realidade aqui no Rio, por exemplo, aqui em São Gonçalo, a gente vai dar aula lá sobre literatura e tá lá o tiroteio. A gente precisa entender essa realidade. Então, não só um curso é necessário, como uma disciplina ou, enfim, uma abordagem
mais eficiente em todos os cursos de licenciatura. Todos aqueles que quiserem ser professor, né, de início logo, né, falando sobre os professores, porque isso se estende para os assistentes sociais, psicólogos, enfim, mas trazendo mais para a área da educação, todos aqueles que escolhem e desejam ser professor precisaria ter essa bagagem de educação social em suas formações para não chegar e se deparar com algo que não se vai fazer e não ter nem caminhos e nem a escola fornecer algo, enfim, né? Eu acho que sim, é válido o curso, mas tão válido quanto é uma disciplina que concede essa bagagem de formação para todos nós. Exatamente. Assim como nós, na FFP, nós temos isso. Algo que é garantido por lei, né? É garantido que deve ter esse preparo, mas não é negligenciado. E na FFP a gente tem uma disciplina que é, inclusive, ministrada pelo professor Arthur, que é Educação em Espaços Não Escolares, onde a gente tem um contato com essa discussão, a gente consegue almejar outras possibilidades, mas ainda assim há muito a crescer, né? Talvez não uma, mas várias Eletiva, né? disciplinas. É uma disciplina eletiva, nem todo mundo tenha, talvez, desejo ou não tem tempo, já, enfim, existiam vários problemas entre você escolher uma eletiva ou não escolher. E se fosse obrigatória, você tem que saber, sabe? Como a gente precisa saber né? Como a gente precisa saber sobre transposição didática, a gente deveria saber como se comportar em ambientes, né, que exigem essa educação social. Como a gente precisa saber sujeito e verbo, a gente precisa saber sobre química orgânica, a gente precisa saber desses lugares, né, ter essa bagagem. Então, acho que deveria ser obrigatória, mas como faz, como deveria, quando, aí isso aí já é outra discussão para outra live, que o Arthur pode falar bastante sobre isso, né, com a gente. Sim. Mas sim, Santiago, ele falou aqui, Alan, que concorda plenamente com nós, defende o curso, mas não a exclusividade e a atuação na área. Isso aí, Santiago. Exatamente, né? Porque praticamente todas eu acho que é mais difícil almejar, por exemplo, ter uma aula de educação social em outros cursos, né, em outras faculdades. Eu até acho muito, né, importante para todas as profissões, mas ter contato com essa já é importante, né? Eu sei que aqui, por exemplo, tem pessoas que estão nos assistindo que elas não são professores, não são formados, mas de certa forma exercem a educação no espaço ali que você está atuando. Seja você sendo o gerente de uma empresa, você sendo um padeiro, enfim, diversas posições sociais podem utilizar dessas práticas, absorver ideias e aplicá-las, mais importante. Então, nós fizemos esse pequeno amarrado, falamos sobre o outro, falamos sobre o compromisso, né? E eu gostaria agora de responder aquilo que o Miguel, que a Gil Rocha e a Aline, elas responderam assim, que a matrícula é garantida por lei. Então, essa matrícula para esses jovens, esses menores, ela é garantida por lei também. Só que, como nós sabemos, muitas das vezes essa lei é negligenciada, a gente não tem conhecimento, né, das leis, às vezes a informação, ela possui barreiras, né? E a gente estando aqui na internet, a gente está nessa intenção também de derrubar essas barreiras e falar para vocês essa informação que é importantíssima, né? Sim, assim como essas coisas que a gente está colocando, né? E eu agradeço demais pelos comentários, tem comentários muito bacanas aqui. A Cristiane Raidan, acho que eu li o nome dela certo, Cristiane Raidan, ela comentou assim: os sem teto podem se manter. O ECA garante educação. Procurar o conselho tutelar para auxiliar nessa questão. Então, você para essa situação hoje, procura o conselho tutelar para buscar mais informações. Sim. Beleza? Ô, Alan, isso é importante também. Isso é legal, né? Que nem todo mundo tem a sua formação em licenciaturas e tal, em pedagogia, mas a gente consegue ver como que a gente consegue conversar. Porque o trabalho justamente é esse, é rede, né? É a rede, a gente precisa dessa rede de solidariedade, a gente precisa entender que a gente não está só e que a gente precisa pedir ajuda, né? Assistência social,
é a psicologia, com o conselho tutelar ali. Então a gente precisa sempre ter essa ideia de rede. Sozinho a gente não vai conseguir nunca. E como que é importante isso, né? É o que o Alan falou, a gente tenta quebrar essas barreiras, trazendo para aqui as nossas discussões também, porque a gente consegue perceber o quanto vocês colaboram com a nossa discussão e o quanto a gente consegue conversar, né? Cada um nos seus espaços, cada um com suas informações, e a gente consegue entender como é que a gente deve trabalhar, né? Essa ligação da rede, a rede solidária. A gente precisa ter isso também como firme e fresco na nossa mente. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de uma rede. Eu preciso acionar o CRAS, né, do meu município, lá que eu estou dando aula, que eu estou no meu espaço. Eu preciso acionar o conselho tutelar. Então, a gente precisa sempre ter essa ideia de ajuda mútua, né? De compromisso um com o outro, de rede, de estar junto ali no desenvolvimento da galera. E aí, eu gostaria só de ler mais um comentário e a gente vai para a nossa próxima fase, que é o seguinte. A Letícia Real comentou assim: incrível como o trabalho do grupo fora da sala de aula contribuiu tanto para quem trabalha dentro da sala de aula. Parabéns. Obrigado. E foi até uma coisa que o Felipe comentou que eu não quero que deixe passar desapercebida. A gente valoriza muito a escola, a gente valoriza muito a nossa Sim. discussão é a gente ter uma visão bifocal, olhar para dois lados, né? A gente precisa olhar muito para a escola, a gente se capacita na escola. Como o Felipe mesmo falou no início, ele e eu, nós aula em espaços formais, nesse momento via web, né? Como todos vocês, educadores, também estão passando por essa barra, ou não, né? Porque eu sei que tem educadores que ainda assim, com a pandemia, precisam estar atuando, né? Então a gente considera, a gente tenta fazer melhor, né? Falando de tudo isso. A gente, como é que eu posso dizer? A gente milita, a gente acredita, a gente defende, a gente está batalhando pela educação acima de qualquer coisa. E agora a gente já está nesses momentos finais da live, e aí eu queria pedir para o Felipe ler para mim algumas perguntas que o pessoal do grupo separou para a gente problematizar um pouquinho mais, e a gente vai ler meditar sobre essas perguntas e a gente já vai para o momento. Então, fica só mais um pouquinho com a gente, que a gente já está acabando e sorteio do livro. A primeira pergunta é do Lucas, né? Lucas Salgueiro. Ele pergunta assim: no início do filme, a condição social dos alunos parece incomodar a professora. Vide sua fala: a pobreza me desgosta, tenho medo dela. Colocou até um minuto 32. Como você vê a mudança de percepção da professora sobre os alunos a partir da maior convivência entre eles? E como isso pode se relacionar com o conceito de alteridade? Uma boa pergunta essa, muito boa mesmo. Sim, agradeço ao Lucas por ter colocado essa lenha na fogueira para a gente problematizar um pouco mais. É incrível. E já para situar vocês, quando o Lucas está falando do conceito de alteridade da Isabel Batista, ele está falando exatamente desse processo, ela está falando desse processo de você se deparar com o outro e aí se desenvolver com o outro e como que isso tudo ali tem a ver com isso, né? E bastante, né? Se eu fosse traçar, o Felipe quer fazer alguma consideração antes? Ou Não, posso? pode continuar. Então, o primeiro ponto é um ponto, né, que toca muito os educadores, tanto aqueles que são formados para atuar ali ou que têm alguma experiência, que tem a ver com com o nosso vir, do pensar e do agir, né? Às vezes a gente acaba se deparando com essas situações de falar assim, caramba, a pobreza me incomoda, né? Aquela pobreza não é algo familiar para mim, não é algo que eu quero estar próximo, porque é diferente de tudo que eu já me deparei. E aí existe esse aspecto, né? Daquele que vai se deparar com aquilo. Só que quando você trabalha com essa ideia de alteridade, você vai ver que só com o contato com o outro que você vai conseguir entender aquilo de fato, né?
para a gente é muito simples, de repente, dizer assim, a população de São Gonçalo é assim, e tem populações de São Gonçalo, né? A população de São Gonçalo que eu trabalho aqui, onde eu moro, no Porto Novo, é assim, onde o Felipe trabalha, é de um jeito diferente. E aí, se eu, que moro em um determinado lugar X de São Gonçalo, vou para o local onde o Felipe trabalha, eu primeiro preciso conhecer aquelas pessoas e permitir com que esse processo de troca exista. Que as pessoas dali, né, e que elas aprendam comigo numa relação de diálogo, de troca, realmente. E a ideia de autoridade é por isso, desse contato que ela vai tendo com o outro, né, desse desenvolvimento pessoal, vamos chamar assim, né, que ela só conseguiu a partir do momento que ela tomou esse passo, ela teve essa abertura. E aí, eu quero que vocês, né, vocês que viram o filme vão perceber, as não é a mesma que chegou lá, a atriz que chegou lá não é a mesma que saiu. Ela foi amadurecendo o processo. Ela não tinha as respostas, ela tinha as perguntas e foi amadurecendo com o processo. Assim como nós educadores, quando nos deparamos com a realidade, seja uma turma, seja um coletivo, seja qualquer outro sujeito que a gente está ali nesse processo educativo, a gente vai entrar de um jeito e vai sair de outro. A gente vai aprender com o processo e não simplesmente dar o conhecimento. Sim. Então, acho que mais ou menos isso do jeito que eu acredito. Mas eu quero ouvir também a galera quanto a isso. Vocês podem fazer suas considerações, até mesmo para a nossa página, caso a gente não consiga comentar aqui em algum momento, seja na próxima live. Tá? Beleza? The next. Isso, gente. Pode. Falem pra gente também, comentem. A gente tá lendo o que vocês já acham sobre essa pergunta, o que vocês refletiram sobre ela. Pode passar para outra, Alan? Sim. A outra pergunta é da Mari, né? Abraço, Mari. Mari também é super parceira da gente, ajuda bastante. É ótimo, excelente, a Mari. Ela pergunta como a pedagogia de Isabel Batista nos ajuda a entender os limites entre trabalhar para transformar realidades adversas, mas não romantizar ou normalizar as realidades adversas. Contando que a autora afirma que as tomadas de decisão não são somente pragmáticas. Então, Essa aí é boa. Esse ponto é excelente, né? Que a Mari utiliza uma palavra que ela é interessante e pertinente ao filme e a toda essa problematização que a gente está trazendo também. Algumas, né? Primeiro, eu gostaria de falar a palavra limite, né? Que é um ponto interessante da gente analisar, e também a palavra romantização, né? Existe um limite para a ação docente, né? Eu acho que se fosse, né? E aí essa é a minha colocação, é a verdade absoluta, mas talvez esse limite é difícil de apontar, né? Porque nós, enquanto seres subjetivos, é difícil entender qual é o limite do outro, né? Qual é o seu limite. O limite é algo muito pessoal, é algo que você vai determinar consigo mesmo. Mas existe um aspecto que a gente precisa trabalhar, que está na dimensão psicossocial, que é a romantização da profissão de educador, algo que é envelhecido na sociedade brasileira. Isso é um motivo para que a gente não deixe de notá-lo? Não, a gente pode conversar sobre isso sim. Que a profissão do educador, do professor, há uma romantização e ocorre nesses espaços não escolares, isso é muito mais latente, né? Por diversas vezes a Stacy no filme, ela passa essa imagem da mãe, né? Como se ela fosse a mãe, a provedora, o tio, a tia, aquele que está provendo várias coisas e cria uma relação. Essa relação, eu acho que ela vai existir, uma coisa que precisa ter em mente, né? Que o educador, ele não é um super-herói, necessariamente. Ele não é o salvador da pátria. Ele é apenas um agente, por isso a importância de todos os agentes sociais, né? Ele é apenas um agente que vai contribuir naquele processo. Então, assim, é você entender o seu lugar, porque eu acho que é uma injustiça com nós mesmos, porque há estruturas que nós não alcançamos, mas há aquelas que nós alcançamos. E é importante que a gente se preocupe com essas, né? Fazer aquilo bem feito,
bem objetivo naquilo, sem deixar de perder a sensibilidade, que é algo que cabe a cada um de nós, né? Quando a gente atua com educa para uma causa que a gente está ali acreditando, a gente às vezes vai se envolver emocionalmente e esse limite ele tem que vir, né? Não do outro, do educando, o limite, mas de nós, né? Qual é a nossa postura ali? Qual é o nosso papel ali? Qual é a nossa atuação? Qual é a nossa contribuição? Queria ouvir o Felipe também quanto a essa pergunta. Essas duas perguntas são... O Lucas fala sobre a convivência, né? Sobre convivência, eu acho, ali. E a Mari fala sobre não romantizar e não normalizar. E Isabel Batista fala sobre convivência, ela fala um pouco sobre o conflito, que trabalha essas frustrações, essas expectativas, compreensão de si e do outro nessa cultura de paz. O que seria essa cultura de paz? Justamente isso, não é você ficar de boas, sabe, relaxado, porque já dei o conteúdo ali, tá todo mundo em casa, todo mundo lanchou. E normalizar que existe problema, que precisa ser denunciadas injustiças, que precisa pensar estratégias. Então, é isso que eu acho incrível, essas duas perguntas, justamente por isso, porque faz a gente ter esse apanhado, né, da convivência, que requer essa partilha, esse diálogo, essa ajuda mútua, né, que Isabel chama de cidadania ativa, Isabel Batista chama de cidadania ativa, e essa consciência de interdependência, sentido de proximidade, que é nessa relação, né, eu e o Alan e eu, nós e vocês e nós, e os nossos nossos educantes, nossos educadores, e nessa relação do quem sou eu a partir do outro, do quem é o outro a partir de mim, e aí a gente vai entendendo. E essa cultura de paz, que não é fechar os olhos, né, para as injustiças sociais, não é normalizar, não é romantizar fome, não é romantizar pobreza, não é romantizar miséria, é buscar romper com essas lógicas, né, essa ideia de que tá tudo bem, aí você nasce assim, não vai mudar nada, não tem papel, tá tudo bem, a gente deixa aí, a gente deixa para lá. Não, vamos tentar mudar isso, vamos tentar exigir, né, o papel que por direito do aluno ter lá, a gente falando dentro da sala de aula, né, quando a gente está na rua, no contexto de educação para as pessoas que estão em situação de rua, não, perdeu documentação, estou tentando ir ao CREPOP, eles não me atendem. Então a gente vai lá e exige que eles possam atender aquele pessoal, porque é direito deles tentar tirar a documentação via o CREPOP. Não é romantizar, não, vai lá. Não, vamos marcar, a gente vai lá juntos e a gente tenta tirar a sua documentação lá, o órgão não é para isso. Então, vamos exigir desse órgão para que isso aconteça. Então, essa cultura de paz é você entender, né, como que você se porta, onde você se porta, o que te cabe, o que cabe aos seus colegas de trabalho, e você exigir essa postura, esse compromisso social e efetivo dessas instâncias aí que colaboram com o desenvolvimento. Então, não tem como tirar a documentação, não, a gente vai lá e a gente vai tentar tirar. Lá no CREPOP, que é o órgão responsável. Então, eu achei impecável essas duas perguntas, porque junta, né, essa ideia, esse esquemazinho aí de convivência, eu e o outro, e essa cultura de paz, né? Convivência, a minha relação com o outro, e essa cultura de paz após compreensão disso. Vamos para mais uma pergunta, Alan? Sim, pode mandar. Calma aí. Isso mesmo, Cristiane. Tem que exigir, né? Como é que a gente não exige? A gente tem o conhecimento, a gente sabe que tem que trabalhar e não vai trabalhar. A gente vai lá com a pessoa e exige. Porque, rapidamente, Alan, como eu venho desse contexto de rua, a gente já teve... eu já presenciei certas negligências, né? Então, a gente chega no hospital e ele não é bem atendido, né? Porque é um morador de rua, ou seja, uma pessoa que está em situação de rua, e aí não é bem atendido, como é que a gente faz? A gente tem que exigir. Se eles já sabem, né? Nesses campos, eu vinha percebendo isso, eles relatam para os agentes, não, a gente não consegue ir lá, não, em determinado hospital, não, porque se a gente for sozinhos, ele não nos atende. Então a gente vai lá e exige, não, eu tenho que atender, porque ele está passando mal, liga, chama,
E aí a gente sempre vai ouvir, ah, não, é porque usou droga, ah, não, ele é usuário de droga, né? Então é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, né? Né, Cristiane? Não é assim mesmo. Você tem que fazer o seu trabalho, ué. Você não tá aqui, você tá ganhando para isso? Você não é um profissional de saúde? Atenda, ele é pessoa, igual você. Só porque está em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente consegue ver isso e a gente precisa ter esse pulso firme, né? Não é normalizar, ah, não, é assim mesmo, a saúde é assim mesmo no Rio de Janeiro. Não, a saúde não é assim, não tem médico, vai ter que atender, e a gente vai lá e tenta fazer com que atenda, né? Com o nome direitinho lá, fulano de tal, porque essas são as realidades que a gente vai encontrar. E a gente, enquanto educador, precisa bater juntos, obviamente, sempre perguntando se a pessoa quer. Você quer? Você quer comprar essa briga? Vamos lá juntos? Quero sim. Então a gente vai e a gente luta para que aquilo seja cumprido e efetivado, né? Enfim, vamos lá. Sim. É... Felipe, Oi. vamos mudar um pouco a dinâmica, porque assim, a sua fala já fechou um arco e para que a gente não passe muito do tempo e tenha a oportunidade também de ler mais alguns comentários, prefiro que a gente talvez leia mais alguns comentários da galera e anuncie o vencedor do sorteio. Então a gente está com a intenção de acabar aqui mais ou menos daqui a alguns 5 minutos mais ou menos. Eu só vou ler alguns comentários e a gente já vai partindo para o nosso encerramento. Beleza? Beleza. Então, eu desejo comentar primeiro vou ler aqui um comentário do Santiago Pavani. Ele fez uma colocação muito importante para tudo isso que aqui a gente está falando. Santiago falou assim, ó, esse discurso do heroísmo é muito prejudicial à profissionalidade e à garantia dos direitos dos trabalhadores, do trabalhador, da trabalhadora. Analisar o uso que tem nesse momento a descrição dos profissionais da saúde. Não tem nada mais atual do que isso, né? Essa figura do herói e assim e tá causando a falsa ilusão até em, em nós educadores e qualquer profissional que é atribuído a isso, assim, na minha opinião, a ideia de que assim como se fosse algo, nós somos algo super benevolente, caramba, ele é um educador, olha que trabalho, assim, é uma carga de responsabilidade que é atribuída que deveria ser atribuída às funções. O engenheiro deveria pensar assim, o mecânico, o dentista, todas as profissões deveriam ser atribuídas a isso. Isso que é atribuído ao professor, ao médico e a essas profissões que são assim profissões tradicionais, né, vamos colocar assim no Brasil, né, elas carregam esse peso e sofrem com um mal que também, eu acho que é isso que o Santiago está querendo dizer, está relacionado com esse termo, desvalorização, né? Desvalorização no salário, muitas das vezes desvalorização na profissional, e isso muito porque é quase o ciclo do herói, né? O herói é aquele que sofre, mas ele ainda faz o bem, ele acredita no bem. Mas, gente, esse bem ele tem que estar dentro de nós, em qualquer área que a gente for atuar, né? Isso não cabe só ao professor, precisa ser ecoado para todos os cantos. E agora eu vou anúncio de quem ganhou o livro, né? E não, os vencedores, tem mais gente. A gente vai distribuir dessa vez, assim como na última, 3 livros. E a primeira vencedora foi a Jéssica Moreira, de São Gonçalo. Parabéns, E Jéssica. parabéns, Jéssica. Outra vencedora foi a Aline Moseica, de Magalhães Bastos. Parabéns, Aline. E, por último, a Letícia Fernandes, de Maricá. Então, muito obrigado por Letícia, terem participado da aê, live. parabéns. Muito obrigado por todas essas contribuições. A nossa cabeça vai. A gente tem muita vontade de falar. E eu falo bastante, o Felipe fala bastante, é a característica nossa. Mas eu amei estar com o Felipe aqui, amei estar fazendo essa live. Vão ter outras. E eu gostaria que o Felipe fizesse as considerações finais dele. Muito obrigado a todos que comentaram, a todos que participaram. Os comentários de vocês foram tão importantes para a gente que
a gente conseguiu discutir, a gente conseguiu aprender mais. Então, eu acho que essa conversa, esse diálogo sobre o filme foi excelente. Muito obrigado, Alan, por ter me chamado logo de primeira. A gente pede desculpa por alguma coisa, por algum erro técnico, ou por algum momento assim. A gente está aqui, é o início e tal, mas a gente está começando juntos, a gente está se reinventando, e essa é a arte de ser professor, né? De ser educador. E eu acho que essa discussão de hoje foi uma grande graça, principalmente porque hoje é dia do pedagogo. Novamente, a gente reafirmando o que a gente falou no início, para quem não estava, parabéns a todos pedagogos, todos, parabéns pela escolha, parabéns pelo compromisso, parabéns pela responsabilidade social que vocês têm. Muito obrigado, a gente agradece por vocês existirem, vocês decidirem todo dia pela educação, pela melhoria da educação brasileira. Muito obrigado mesmo, em nome do Fora da Sala de Aula. E obrigado por tudo também, Alan, você é top, muito obrigado por ter chamado. E, gente, obrigado, é isso. Eu, assim, né, vou fazer minhas considerações finais, agradeço ao Arthur pela oportunidade de estar aqui, agradeço à Faculdade de Formação de Professores da UERJ também, por poder estar aqui, né, e eu vou dizer que, assim, com o tempo vocês vão conhecer esses meus colegas do grupo e vão ver o quanto eles são especiais, né, como o Felipe, um cara super engajado, um bom professor, muito boa, né, além da galera do grupo, eu quero trazer pessoas de fora daqui também. O bom é que ela consegue aproximar a gente. Então, quem sabe você aí do sul, você do norte, você do leste, do oeste, possa estar aqui conosco também para a gente trocar uma ideia sobre filme, educação e sobre gente, que é sobre isso que a gente está tratando. É isso que a gente acredita, é isso que a gente está falando aqui. Então, eu agradeço a todos. Peço para que as pessoas que foram selecionadas entrem em contato conosco, para entrar em contato com vocês, para pegar o e-mail, tudo de vocês, endereço, mandar o livro para casa de vocês. E é isso. Até a próxima, até um próximo Cine Debate. Forte abraço e até. Valeu. Até. Beijo.